E olha só quem está aqui na garagem, é o Volvo X30 Core, a versão de entrada, mas pode chamar também de carro elétrico premium mais vendido do Brasil. Ponte que partiu é o elétrico premium mais vendido do Brasil. E olhando para a ficha técnica do X30 Core, que eu imagino que em relação à versão de topo Ultra que vocês já viram aqui, as coisas que mais chamam a atenção de cara, né? Não temos o teto preto, não temos o tetão, fruto de muita dieta e treino, temos também rodas menores e outros gueri-gueris a menos. O principal deles, na verdade, uma bateria menor, que traz uma autonomia menor, mas eu acho que isso não é tão relevante em relação a esse carro, a gente já chega nesse ponto já já. Mas, graças ao preço competitivo pra caramba que a Volvo está segurando aí mesmo, diante do aumento da alíquota, né, Turbo? R$229 mil o ticket de entrada para você entrar em um elétrico premium é muito atraente e isso ajuda a entender por que a Volvo teve em junho o seu melhor mês da história no Brasil, 1.128 unidades emplacadas. A Volvo detém simplesmente 86% de share do mercado de BEVs, né, de veículos elétricos a bateria premium no Brasil. É a segunda colocada entre as marcas premium no Brasil, o que é bastante impressionante quando a gente compara o tamanho do line-up, né, o número de modelos ofertados pela Volvo, que fica atrás da BMW aqui no Brasil, né, a BMW com fábrica e tudo mais. Vou fechar a porta aqui porque hoje a cachorrada está em guerra. Mas a Volvo fica atrás da BMW, mas fica à frente da Mercedes, fica à frente da Audi, que são marcas que têm line-ups muito mais amplos em matéria de número de modelos à disposição, né? Mas isso mostra bem o quão está sendo aceita essa estratégia de alta eletrificação da Volvo. Aliás, falando em eletrificação, vou aproveitar aqui para mostrar um pouquinho do interior. Esse interior com uma filosofia distinta, né, de você não ter os instrumentos aqui na frente do motor, está tudo concentrado aqui na tela. Uma coisa muito clean, muito minimalista. O assento aqui está bastante para frente um pouco, porque estávamos com a cadeirinha do Noah aqui. Fizemos um final de semana no sítio Família Buscapé com o Noah, com turbo de X30 e olha, coube tudo. O carro com seus vários easter eggs aqui, né? A possibilidade de modularidade de coisas como o console. Você também tem outra coisa que eu acho muito legal aqui nos controles do carro, né? O porta-luvas centralizado para os dois passageiros. Leva um tempinho sim, galera, para você se acostumar aqui com essa questão de estar tudo concentrado aqui, climatização, auxílios de condução, tudo mais, mas eu vou te dizer, é realmente um tempinho. Bastou aí uma semaninha com o X30 para eu estar me sentindo bastante confortável com tudo, mas como eu estava dizendo, deixa eu mostrar para vocês aqui também, já que está apitando, ó, a chave, que na verdade é a chave reserva, né? O dia a dia do proprietário, já que a gente está falando de se acostumar com as coisas, vai acontecer muito em cima do aplicativo de celular, né? Aí você vai chegar com o seu celular aqui e pá! Abrir o carro, ou no nosso caso agora, fechar. Ou é claro, abrir as portas da esperança aqui. E aí você tem à sua disposição esse interior com várias possibilidades de customização, né? Você escolhe o seu pacote aí de estética interior, que inclusive impacta nos moods ali, né, de iluminação do carro. Infelizmente, com a garagem acesa aqui, a gente não consegue ver tão bem. E aí, a gente tem um carro que... Mas antes de eu falar das dimensões do X30, aliás, deixa eu prosseguir o meu raciocínio. Essa semana coincidiu com o lançamento do Pacto pela Eletrificação da Volvo, em que a marca basicamente está pedindo para a concorrência se mexer aí, né? A Volvo já investiu 70 milhões de reais na instalação das suas rotas de carregadores rápidos, porque é o carregador rápido que possibilita a viagem rodoviária. Então a Volvo está criando corredores aí com seus eletropostos de carga rápida, planejados de chegar a 101, no total já são 52. Cada ponto pode custar até 700 mil reais, para vocês terem uma ideia, porque realmente você tem que fazer uma obra civil, digamos assim, de elétrica bastante complexa, principalmente porque às vezes esses pontos caem em lugares muito remotos, né? Você está olhando, sei lá, quero fazer um corredor elétrico entre
Belo Horizonte e Juiz de Fora, vamos dizer, você divide em 250 quilômetros de cada vez, né? Para ter uma margem de segurança boa aí para a maioria dos Volvo elétricos. Às vezes esse ponto de 250 quilômetros cai num lugar muito remoto, que você tem que levar essa energia de alta voltagem e amperagem até lá. Então a Volvo está gastando uma bala nisso, 70 milhões aprovados com a Suécia, mas quem mais vende carro elétrico no Brasil hoje, porque tem um ticket de entrada bem mais baixo, são as duas grandes chinesas aí, BYD, GWM, um pouco a Jaque, eu até brinquei, ô chinesada das três letras, vamos se mexer aí, né, porque essas marcas também precisam começar a fazer esse investimento em infraestrutura, porque elas estão, de certa forma, inundando o mercado brasileiro de carro elétrico e não estão ajudando na infraestrutura. Então, a Volvo instituiu aí, dentro desse pacto pela eletrificação, também a questão de somente os clientes Volvo vão seguir tendo acesso de graça aos eletropostos. Os demais clientes conseguem, é claro, utilizar, porém pagando R$4 no quilowatt-hora, que é, um pouquinho menos do que o dobro do preço médio. Se você for num carregador da Vibra, por exemplo, você vai pagar cerca de R$2,10. Então é a forma da Volvo parar com uma prática que está acontecendo no mercado, né, do vendedor de BYD, GWM, já que fala, não, pode comprar que tem a rede da Volvo. Não. Pode comprar que espera a Volvo, em breve também vai ter a rede dessas marcas aí para ajudar, já que realmente a gente está começando a olhar para um mercado brasileiro em que o número de carros 100% elétricos que precisam do eletroposto para fazer as suas viagens rodoviárias, porque tem híbridos, por exemplo, que eu já vi híbrido parado em eletroposto de estrada. Se você é dono de híbrido, não faça isso, que você está empatando a viagem de alguém de 100% elétrico. Paga 10, 15 reais a mais, aí, 20 reais a mais no seu trajeto, sem o uso do motor elétrico na estrada para o híbrido, para liberar a rede para a galera, né? Isso chama não ser um usão, né? Chama pensar nos outros, pensar na sociedade. Mas é exatamente porque o número de hibridizados também é muito grande e estava sobrecarregando a rede aí da Volvo. A Volvo está criando esse mecanismo aí para dar mais exclusividade para os seus clientes. Grande ideia, e eu espero que principalmente faça com que as chinesas das três letras se mexam aí na questão de rede. Agora, eu estava falando das dimensões do EX30, né? Por coincidência, temos aqui um HR-V Touring na garagem também no mesmo momento. E olha, é impressionante, basicamente um xerox um do outro em matéria de dimensões, os dois carros. Então, se você não tinha entendido exatamente aonde o EX30 fica na fila do pão, ele é o SUV compacto urbano da Volvo, abaixo dos agora renomeados, né? Lembra do XC40? Agora é o EX40, né? Seguindo essa nomenclatura aí de EX30, EX40, vem aí o EX90 também. Em breve vamos ter, no ano que vem, um EX60, certamente, a nova geração do XC60. E o C40 agora se chama EC40, vocês já viram essa novidade aí, Black Edition, aqui no canal. Então a gente está falando de um porta-malas também muito parecido com o do HR-V, essa faixa aí de 400 litros, inclusive tem esse easter eggzinho aqui, ó. Vai servir, né? Vai caber, então você já tem a diagramação aqui das dimensões do carro para fazer o cálculo, essa versão de entrada aqui, porta-malas manual, mas é sim um custo-benefício muito interessante, né? Porque quando você olha para o EX30, ele tem essa vocação de carro urbano, quem sabe até de ser um segundo carro da família, e aí me parece que a versão Core, se você, principalmente em relação aqui ao teto solar, se você não fizer muita questão, o fato dela ter uma autonomia ligeiramente menor não vai pesar muito na sua vivência com o carro, porque no fim das contas, o mais importante, ou melhor, o uso prioritário vai ser urbano, mas para vocês terem uma referência aqui, a gente está com 48% da bateria e 149 km de autonomia, né? Estamos falando de mundo real, No mundo real, misturando, ontem, por exemplo, eu fui da Cavaque em Barueri até o Autódromo de Interlagos com esse carro, então eu peguei bastante estrada, Castelo Branco, Marginal Pinheiros. No mundo real, o carro está fazendo 300 km com um tanque de baterias. Mas olha, o grande destaque do EX30 para mim, quando a gente fala de carro elétrico, é realmente o comportamento dinâmico. Então, bora dar um acelerãozinho nas estradas ali
serranas da Aldeia da Serra para você sentir um pouco como é dinamicamente interessante esse carro. Olha, mais até do que um HR-V Touring, que é referência de comportamento dinâmico em matéria de SUV compacto a combustão. Vem com nós. Power! Mas afinal, como anda, deputado? Vocês viram recentemente aqui no canal, eu numa bela paisagem sueca, inclusive com um dia climaticamente semelhante ao dia de hoje, estava um dia sueco aqui na Aldeia da Serra, eu andando no EX30 Twin Motor, que faz de 0 a 100 em 3.6 segundos, o mesmo tempo de aceleração de uma Ferrari Enzo. Esse carro está em dúvida se vem para o Brasil ou não. Aqui a gente tem o EX30 de apenas um motor. Aliás, antes de eu falar de números, eu garanto para você que você não vai encontrar um outro SUV elétrico no mercado brasileiro tão gostoso dinamicamente numa estradinha dessa. Olha como responde aqui a dianteira, como o volante é rápido. O EX30 realmente redefine o SUV elétrico, seja ele compacto ou não, em matéria de comportamento dinâmico, fruto do desenvolvimento de chassi feito extensivamente nos lagos gelados da Suécia por um engenheiro-chefe que eu inclusive jantei lá na Suécia com um inglês que correu de Fórmula Ford inglesa, foi até a Fórmula 3 inglesa, ou seja, os caras realmente priorizaram o comportamento dinâmico. Esse cara inclusive me disse o seguinte: em um lago gelado tem até coisas mais rápidas do que um EX30, mas que não são capazes de ultrapassar. Se naquele circuito do lago gelado o EX30 estiver na frente ele ficará. Não tem nada do Twin, né, estamos falando, não tem nada que dinamicamente consiga acompanhar um Twin de tração integral 450 cavalos, 0 a 100 em 3.6. Enfim, o carro é realmente fora da curva, o quão bom ele é dinamicamente, especialmente quando a gente considera que é um SUV, especialmente quando a gente considera que é um SUV elétrico, né? Porque os carros elétricos ainda têm uma diferença desfavorável em matéria de peso. Aqui, como a gente tem na versão Core de entrada, essa aqui de R$229 mil, um pacote de baterias menor, ela é até mais leve, e inclusive mais leve que a Twin, né? A Twin beira a 2 toneladas, aqui a gente tem um carro de 1.830 quilos, mas qual é o lance? Com 272 cavalos e 35 quilos de torque, e principalmente também a dinâmica da tração traseira, né? Torna o... Opa, radarzinho! Torna o eixo dianteiro impoluído das questões de tração, né? Isso traz o steering feel, assim, muito bom para o carro, mas como eu vinha dizendo, com 1.800 quilos, que é pesado para um carro desse tamanho, né, 4,20 m, mais ou menos o tamanho de um T-Cross, mas não é pesado para um carro de 272 cavalos e 35 kg de torque instantâneo. Então a gente tem acelerações muito boas, né, casa de 6 segundos na ficha técnica, mas quando você vem para o mundo real, né, com esse torque instantâneo do elétrico, é um carro que, como eu falei no vídeo do EX30 Twin, né, eu não imagino um dono de EX30, principalmente no Brasil, do EX30 Single Motor, desse Core aqui, falando, quer saber, gostei do carro, mas falta aceleração. Não falta, né? Vai bem além do adequado, é realmente um carro bastante esperto e bastante gostoso de dirigir. Não tem a aceleração explosiva ali, luxuriante da versão Twin, mas é sim um carro muito bem acertado e, de novo, além da questão de ser um carro esperto em linha reta, ele realmente se destaca demais em matéria de comportamento dinâmico. Mesmo nessa versão Core aqui de entrada, que em relação à Ultra, né, que a gente tem como a versão de topo hoje no mercado brasileiro, tem rodas menores, tem o pneu com ombro mais alto, mesmo assim vocês veem que sobra grip, né, sobra aderência. Eu estava dando uma certa joselitadinha aqui nas curvas da Aldeia da Serra e você não vê nem sombra de qualquer protesto dos pneus aí, qualquer pedido. Você sabe que o pneu fazendo nada mais é que o pneu protestando, dizendo, eu não tenho mais grip, eu não tenho mais aderência, tira o pé, por favor. Aqui, nem com joselitagem eu tô conseguindo cantar os pneus do EX30 Core, até porque, como eu vinha falando, né, a questão do peso, a gente tem um centro de gravidade muito baixo, né, isso também ajuda muito o carro dinamicamente. Enfim, um custo-benefício realmente fora da curva quando a gente olha para o mercado de elétricos premium no Brasil. O ticket de entrada
do EX30 Core a R$ 224 mil, mesmo depois do aumento da alíquota, né, ainda você encontra o EX30 nessa faixa de preço, ajuda a explicar por que ele rapidamente se tornou também o carro elétrico premium mais vendido do Brasil. Um projeto que pegou na veia da Volvo aí, né, na questão de preço, de autonomia, de desempenho, de tamanho, enfim, e acima de tudo, né, com esse preço de entrada de R$ 224 mil, um carro que vai trazer muita gente nova para a marca, né, consumidores que antes não consideravam um Volvo, estavam longe do ticket de entrada de um Volvo, vai dar aí até uma rejuvenescida, né, no perfil de clientes da marca, uma galera aí que antes tinha que falar em mais de R$ 300 mil para entrar no carro da família 40, né, nas versões single motor, agora já no 200 e pouco, é uma fatia bem mais gorda do mercado, né, tem muito mais players ali de diferentes perfis. É um carro, para mim, extremamente acertado, especialmente como o Daily aqui em São Paulo, um carro compacto, esperto e com uma autonomia bacanuda. Concorda, discorda? Diz aí nos comentários o que você acha desse EX30 Core, o EX30 de entrada, né, com um certo visual mais comedido, né, as rodas menores, o teto na cor do carro, se faz sentido ou se você trabalharia um pouco mais, economizaria um pouco mais para dar o salto para as versões mais equipadas, até a versão Ultra lá no topo. Deixa o like, se inscreva no canal, que isso sempre ajuda a gente demais. E como sempre, valeu demais, cuidem-se bem. E aquele abraço. Power! Oh, chegou perto aí a traseira do Lancer, né? Você chama no pé direito e o carro da frente se aproxima em alta velocidade. Valeu demais!